Fala web designer, beleza? Aqui é o Denis do Dicas de Sites. Nesse vídeo, em complemento com o vídeo anterior, eu vou te mostrar como que eu faço um script aqui no ChatGPT para que quando eu selecione algum filtro aqui e eu clico em aplicar filtro, ele aplique o filtro e feche o nosso off canvas. Beleza? Então fica aí e bora pro vídeo. Então eu já estou aqui no painel, né? Obviamente na minha página do WordPress, e eu vou explicar aí, galera, o que eu fiz para vocês conseguirem entender aí, né? Obviamente, e principalmente a questão do ChatGPT, que é o mais chato, tá? É o mais chatinho ali, fácil, mas ele é chatinho, beleza? Então vamos lá. No vídeo anterior a gente criou o nosso off canvas, né? Então ele ficou aqui com um botãozinho, tudo certinho, ó, o off canvas, beleza? Ficou ok, tá? Eu vou até apagar esse HTML aqui. E aí, o que eu falei no último vídeo? Que a gente tinha um botão aqui que fechava o off canvas, só que ele ficava dependente, né? De eu sempre abrir o off canvas aqui, clicar em algum filtro, o filtro automaticamente já alterava isso daqui, certo? Sem fechar o off canvas. Então ficava um pouquinho esquisito, vamos dizer assim, certo? Então como que eu fiz para que quando eu clicasse nesse botão, ele filtra, né? Obviamente já vai fazer o filtro e fechar o off canvas, tá? Então vamos lá. Primeiro eu criei o nosso off canvas aqui, padrão, e a diferença é que eu adicionei aqui, ó, vou fazer do zero, acho que vai ficar mais fácil aí para vocês, beleza? Deixa eu só abrir de novo, porque agora toda vez que eu clico nesse botão ele fecha, ó. Então já tem que ficar ligeiro aí, tá? Deixa eu clicar aqui no aplicar botão e beleza. Então vamos lá, eu vou fechar isso daqui e eu vou fazer o seguinte, ó, a gente estava com o filtro normal e com o botão fechando, tá? O que eu fiz? Eu vim aqui e tem uma opção aqui, ó, chamada Remove Filters, que quando eu adiciono ele, tá? Serve para quê? Para eu poder selecionar as opções e daí clicar aqui. Na verdade, Remove Filters não, eu tô ficando maluco. Tem um botão que é aplicar, né? Aplicar filtros aqui, ó, Apply Button, tá? Remover para remover, cara. Então, quando eu faço isso, eu consigo selecionar as opções e clicar em aplicar botão, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu joguei ele aqui, vou só alterar o tamanho aqui, que ele tá gigantesco, tá? Vou colocar aqui 20. Oh, meu Deus, 1820 não. 20 tá legal, tá? Beleza. Vou alterar a fonte aqui para Inter. Beleza. Deixar ele grandão assim mesmo, não tem problema não. Aqui, ó, botão state você pode deixar assim, o this filter for, não pode esquecer de mudar isso, porque senão ele não vai alterar lá, beleza? Jet Engine, por quê? Porque isso daqui, ó, ele é um listing, tá? Ele é um listing do Jet Engine, então por isso que eu preciso ter isso daqui. Outro ponto importante é que aqui, ó, os Query ID você pode deixar tudo vazio, mas aqui você tem que colocar a opção Click on Apply Button, mas você tem que desabilitar essa opção aqui, ó, deixar ele No, tá? Porque senão ele vai aparecer um filtro para um botão para cada filtro. E não é o que você quer. Você quer aplicar só quando tiver esse daqui. Beleza? Mesma coisa para esse daqui, ó. Ele vem habilitado, eu desabilitei. Beleza? E deixei aqui. Vou mudar para aplicar filtros. Beleza? Show. Eu vou mudar, obviamente mudar não, adicionar aqui um ID chamado aplicar filtro. Aplicar botão, que é o que a gente já tinha adicionado, que eu tinha testado aqui. Então, eu vou colocar o ID do botão como aplicar botão, beleza? Vou publicar aqui, certo? E vou conferir. Então, vou passando conferindo, ó. O avançado não precisa ter nada de ID nem nada. Aqui eu sempre deixo nesse formato, né? Desabilitado. Então, aqui é a mesma coisa, ó, desabilitado, né? Aqui é a Ajax mesmo. Tem que clicar e no listing, certo? Não precisa ter nada também, adicionar ID, tá? Não precisa. Ele já pega automático aí, beleza? Então, aqui basicamente já foi feito. Agora a gente vai para o nosso ChatGPT, que eu vou te explicar aqui o porquê que eu fiz, porquê que eu perguntei, essas coisas aí, beleza? Primeiramente, a gente precisa, é o que eu sempre falo de ChatGPT, né? Eu brinco aqui que assim, antes a gente tinha que estudar, sei lá, no Google, qualquer lugar, estudava, beleza, aprendi, testava, estudava, testava. Então você tinha esse tempo perdido, entre aspas, que eu falo, né? Você gastava esse tempo estudando algo para daí começar a fazer o negócio, né? Hoje esse tempo você tem que gastar montando uma pergunta muito boa, né? Obviamente vai depender muito, isso daqui é algo mais simples também,
de se criar. Então não precisa ser uma pergunta muito grande. Mas teve pergunta, cara, que deu 2 parágrafos. Um parágrafo gigantesco, assim, que eu já tive que fazer. Que é o famoso prompt, né, que eles chamam aí. Só para deixar mais bonito. Então, assim, o que eu fiz? A lógica é, eu preciso que ao clicar nesse botão, né? Vamos voltar aqui, né? Preciso que quando ele abrir filtro, eu clique aqui e quando, né, eu clicar aqui, ele vai filtrar e fechar isso daqui. Show! Mas como que eu faço em linguagem aqui mais de desenvolvedor, né? Quando eu clicar... deixa eu abrir aqui de novo. Aí. Quando eu clicar no botão com ID X, eu preciso que o container com ID Y feche, certo? Porém, se você for olhar aqui, ó, tá? Eu vou inspecionar aqui e eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui, passar o mouse, eu vou, na verdade, abrir o filtro, passar o mouse e dar um clique aqui no Off Canvas. Tá vendo que ele tem o conteúdo, main, overlay, ó. Então ele vem daqui, ó, tá vendo? Esse é o principal aqui, a div principal dele, certo? E o que eu faço? Eu tenho o ID dele aqui, certo? E eu tenho aqui, ó, area hidden, false. Tá? Então, o que isso significa? Ó, eu vou clicar aqui e vou fechar, ó, true. Ou seja, quando eu clico, ele tá false, né? Ou seja, ele tá aqui, ó, o hidden, né, de esconder. Então, ele tá falso, então ele não tá escondendo. Quando eu clico, ele é true, de opa, beleza, então tá escondendo, que true é positivo, né, de verdade. Certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso o quê? Então, vamos voltar lá. O nosso botão, né, ele tem um ID, o aplicar botão, e aí que vem aqui, ó, preciso que me gere um script, né? E eu errei no primeiro, você vê aqui, ó, que ao clicar em um elemento com ID, aplicar botão, ou seja, o que eu coloquei aqui, ó, o ID, aplicar botão. Então, quando eu clico nele, o que eu preciso que faça? Ele altere o area expanded, aqui que eu errei, tá? Do outro elemento com ID, X, esse aqui também está errado, para false, certo? Então, eu testei isso daqui, não funcionou. Daí eu fui ver o que aconteceu. Na realidade, eu tinha errado nisso aqui mesmo. Então, o ID que eu precisava era esse principal aqui, ó, certo? Então, eu falei para ele, ó, no caso, o segundo elemento é o off canvas, esse é o ID, ó. O ID do segundo elemento é esse, e o que precisa alterar é o area hidden, tá? Que era esse aqui, ó, para true, beleza? E ele me passou esse código, certo? Eu vou copiar esse código aqui agora e a gente vai adicionar ele lá. Deixa eu fechar ele aqui, beleza? Vou colocar um HTML, beleza? Vou colocar aqui, ó, script, né? Vou abrir aqui. Dica, você que está começando aí, quando você quiser adicionar um script aqui um JavaScript no Elementor, você coloca esse script antes e depois, beleza? Você joga o código de HTML, coloca esse script antes e depois, beleza? Então eu vou publicar aqui, certo? E aqui, obviamente, tá meio que pré-explicado, né? Ele vai pegar o elemento e tal, o aplicar botão que é o ID, quando fazer a função de clicar, ele vai fazer com que esse elemento ele altere para true, beleza? Ele até colocou um consolezinho aqui, né? Ó, o elemento com ID não foi encontrado. Precisava, mas tudo bem. Beleza? Então eu vou atualizar aqui e vamos testar, ó. Cliquei no botão normal, né? Nosso off canvas. Aí eu vou selecionar o filtro aqui que eu quero. E quando eu clicar em aplicar filtro, automaticamente ele fecha, né? Ele altera para hidden, né? Mas ele vem filtrando. Essa é a diferença, tá? Então, eu quero agora o apartamento. Vou clicar em aplicar filtro. Ele altera aqui para mim, para essa casa que é o apartamento. Tanto no computador, quanto no celular. Beleza? Então, ó, eu venho aqui, colocar um só, aplicar filtro, e ele me gerou somente o que eu quero aqui. Beleza? Então esse é o jeito, obviamente, aquele outro formato. É um jeito mais rápido ali de se fazer e que não tem problema ali com, né, mostra para o cliente que está alterando. Mas caso você queira fazer realmente da forma mais certinha possível, você pode montar nesse formato aqui. Beleza? Com o ChatGPT e, obviamente, montando sempre aí, utilizando sempre a lógica por trás para poder montar uma paradinha dessa. Show? Então é isso. Espero que tenha gostado aí do vídeo. Tamo junto e até a próxima. Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. Conquer the obstacle.